Isaías 11, que vem só testificar pela qual a Tainara veio falando, né, na saudação que ela deu na primeira, da palavra oficial, né, porque hoje nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Era isso que o Senhor estava falando comigo, né? Então vamos ler Isaías 11, do versículo 1, e depois lá no Apocalipse 22. O reino pacífico do rebento de Jessé. Do trono de Jessé sairá rebento, e as suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Apocalipse 22, em nome de Jesus. 22, 12. Amém? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 16. Eu sou a raiz e geração de Davi, brilhante estrela da manhã. Espírito e a noiva dizem: vem aquele que ouve. Diga: vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pode se sentar, irmãos, louvando a Jesus com palmas de alegria. Porque eu digo que toda um que nem eu estava falando, né? Nós estamos vivendo o tempo de apostasia. E essa apostasia não pode alcançar as nossas vidas. Nós somos testemunhas de Deus. Nós somos a geração, que nem eu li aqui, eleita para levar o Evangelho do Senhor Jesus, né? Mas só o que está acontecendo? Muitas promessas, muitas profecias que ainda não se cumpriram na vida de cada um. Mas que nem a gente sabe, quando Deus fala, quando é Deus de verdade falando, acontece, não importa o tempo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, que as aflições que a gente está passando por causa do mundo vai fazer a gente parar, que nem acontece quando a gente vê uma pessoa bem avivada dentro do culto, de repente ela vem triste, né? Mas a gente não sabe qual é o que a gente está passando, o que essa pessoa está passando dentro do lar. Então a gente, como igreja, deve acolher as pessoas, aleluia, e ajudar as pessoas a receber esse renovo. Porque aqui em Isaías, o próprio Deus estava se revelando a ele. Ele já estava revelando o que ia acontecer conosco. Porque a gente busca, ora, pede intimidade, pede o poderio de Deus. E quando Ele desce, a gente se acovarda. Sim. Né? A gente tende a falar assim: não vou, não faço, não quero. Só que quando na verdade a palavra vai dizer que Ele nos deu o espírito de ousadia. Ele não deu o espírito de covardia. Essa palavra está rasgando muito em mim. Sabe por quê? Porque eu sou dessas. Ah, não quero, não vou, não faço. Tá aí as pastoras que não deixam mentir. Eu acho que hoje não. É assim que eu falo. Ah, não quero. Mas daí sempre acontece, né? Um rebuliço. E aí a gente sempre fala: tá bom quando dói. Tá bom, eu vou. Hoje eu não passei um dia muito bom. Foi totalmente tribulado.
Aí eu não estava entendendo o porquê. Aí eu falei assim, já sei, é porque não quer que eu vou, mas eu vou. Porque quando eu falei não, doeu em mim, né? E aí, por desobediência, aconteceu coisas, né, na minha vida. E aí, então, eu decidi obedecer. Porque se eu oro, se eu busco para Deus para descer com as revelações através de sua misericórdia, eu tenho que dividir isso com meu irmão, com a minha irmã. O espírito de conhecimento, entendimento, fortaleza. Mesmo que eu estou fraca, eu tenho que mostrar que o poderio de Deus na minha vida é grande e que Ele me levanta todos os dias e que Ele segura nas minhas mãos todos os dias, né? E hoje o que está acontecendo? Nós não estamos mais acreditando nesse poderio. Se os irmãos prestarem atenção, Deus está falando que é para a gente confiar nele, que nem a Tainara falou. Nas outras pregações Ele diz, não tentará o Senhor teu Deus. Eu vi aquilo que o homem falou aqui, de quarta-feira. O pastor que veio aqui. Quinta, desculpa. É que lá é quarta. Lá é quarta, perdão. E eu prestei atenção. E ele está falando justamente isso, com o qual o Espírito estava falando comigo. Porque na sexta-feira foi a mesma coisa que Deus falou. Confia em mim. Joga todas as suas aflições. As aflições mundanas não têm que te atingir. Vocês têm que ficar em espírito e acreditar que eu posso fazer, que eu posso levantar, que eu vou fazer. O tempo é meu, o tempo não é nosso, carnal. O tempo é de Deus. E é isso que o Espírito vem falando comigo todos esses dias. Que nós deixamos de confiar em Deus. Que nós deixamos de fazer aquilo que Ele quer. Por quê? Porque o homem insiste em oprimir. Em nenhum momento na Bíblia, as pessoas que oraram, que buscaram ao Senhor, saíram perdedoras. Verdade. Todas saíram vencedoras. Glória a Deus. Inclusive quando desobedeceram. Por que eu falo na desobediência Deus também honrou a fé? Porque algum justo orou. Aleluia. Né? Nos 40 anos do deserto. Ficaram 40 anos? Ficaram. Mas passaram falta de alguma coisa? Não. Quem estuda a Bíblia sabe que não faltou nada. Eles não receberam a terra prometida? Não, mas eles mereceram não receber, porque eles desobedeceram. Se a gente segue realmente o que está na palavra, ela é tudo aquilo que a gente precisa. Ela é a amizade, quando a gente não tem. Ela é amor, carinho, né? Ela é bálsamo nas nossas feridas. Tudo aquilo que o Senhor deseja conosco está na palavra. Eu sou também muito teimosa, que eu procuro pessoas e não a palavra. E o Senhor, mais uma vez, né? Está me puxando a orelha, falando assim, não, é a palavra que você tem que ler. Aleluia, Deus. É a palavra que você tem que seguir. Porque não tem como eu operar se você não estiver em mim. Quando a gente lê, sou a raiz, a estrela, né? Raiz de Davi, que nem é o grupo de oração. A gente tem que estar firmado e alicerçado e enraizado em Jesus. Glória a Deus. A gente tem que ter uma raiz tão firme que quando o vento vem, a gente não quebra. Deus seja louvado. Que nem quando a gente vê aqueles bambuzão nos parques, que é bem antigo. Nós tem que ser daquele jeito. Ficar velho, duro, mas ali, firme. Aleluia. Né? Firme. Passar vento, passar chuva, passar sol. E a gente está ali. Na palavra do Senhor. Né? Nós devemos buscar todo dia essa palavra. Porque o poderio de Deus é muito grande. Deus também me levou, quando eu estava estudando assim, muito rapidamente, em Ezequiel 37, mostrando para mim que Ele pode reviver os ossos, que Ele pode reviver os sonhos, que nem a Tainara falou. Hoje a gente só fica parado se a gente quiser, porque a gente tem obra para fazer.
É isso que o Senhor Jesus falou conosco. Que nós fomos eleitos para levar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Levar, não interessa. A pessoa te falou, oi, Pai Senhor, Jesus te ama. Oi, um abraço, Senhor Jesus manda dizer. Entendeu? É isso que Jesus quer da gente. São coisas simples, mas a gente quer o quê? Eu quero subir no monte mais alto do mundo e lá proclamar a palavra. Não é isso. A gente tem que proclamar para os mais simples, até para os passarinhos, para os cachorrinhos, para quem a gente encontrar na rua. Porque, que nem eu li aqui no 22, Ele que vai dar o galardão conforme as obras. E a palavra não vai dizer que a gente vai entrar no céu sem obras, somente pela fé. Não vai. A gente tem que defender Deus? Tem sim. A nossa fé não pode ser abalada? Não, não pode. Mas a gente tem que ter obras. Porque como que a gente vai chegar lá naquele grande dia e falar assim, oi Senhor Jesus, quero entrar e ceiar junto com o Senhor, com as mãos vazias? Né? Você foi covarde. Você não fez. Já pensou? A gente ganha o mundo para o Senhor e aí perde a nossa alma. Aleluia. Porque a gente não tem a obra a qual Ele mandou fazer. Glória. Porque não adianta também eu querer fazer se Ele não mandou. Se Ele não justificar as nossas obras, como que a gente vai cear junto com o Senhor Jesus? Como que a gente vai estar lá, sentado, que nem a Regiane e a pastora Fernanda falam, que nem o alecrim dourado? Nós não pode ser o alecrim dourado. Nós tem que ser a diferença. E a diferença dói muitas vezes. O caminhar dói. Todo mundo aqui conhece minha vida. Todo mundo sabe que outrora minha família inteira estava na presença do Senhor. E hoje, o meu marido e meu filho estão desigrejados. Porque eles dizem que tem fé. Mas será que vão chegar? Não. A palavra vai dizer que a salvação é individual. E se eu e minhas filhas estamos buscando, por misericórdia pode alcançar a minha casa. Aleluia. Só que corre o risco da gente entrar e eles ficar. Não é verdade? Então as aflições do mundo não podem abalar a nossa fé. Mesmo que a gente passe, a gente tem que estar ali, fazendo a obra do Senhor, né? Faltando ou não pessoas, com igreja cheia ou igreja vazia, a gente tem que estar falando da palavra de Deus. Por quê? Que nem o Osiel falou, muitos não estão aqui, mas vão ouvir de certa forma. Às vezes não eram para eles estarem aqui ouvindo essa palavra. Eu creio que não. Eu creio que todo mundo deve ouvir a palavra todos os dias, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente está com dor de cabeça, mesmo que a gente está com uma adversidade, a gente tem que estar atento ao que o Espírito está falando. E hoje, quando a gente fala em apostasia, que nem eu comecei falando, a gente tem que se analisar como que estamos na presença de Deus, o que estamos fazendo para ser merecedoras do reino do céu. O que estamos fazendo? Estou parado esperando Jesus voltar? Não é hora, não é época. Os dias já são maus. Nós temos que estar pregando a palavra e se preparando para esse renovo, para matar essa sede da água da vida. Porque é isso que a Bíblia promete para nós. A vida eterna. Não promete nada mais. Promete somente aquilo que Deus deseja, que é salvar a todos aqueles que foi dado a Jesus. Aleluia. Que a palavra vai dizer, todos aqueles que foi dado a mim, não sei dizer, porque eu não lembro. Né? Não é? Isso. Entendeu? Como que é as coisas? E nós estamos fazendo o que para merecer isso? Nada. Estamos aí, parado, né? Estamos aí vendo o povo perecer e não estamos tendo coragem de gravar uma live, de pegar um telefone e falar assim, irmã, está precisando de uma oração? Vou aí orar para você. A Bíblia fala que é de 2 em 2, mas se você não tem 2, de repente eu tinha meu 2, agora eu não tenho meu 2. E aí eu tenho que ficar parada
esperando? Não. Mas tem 3. 2,5, vamos dizer assim. Né, Mari? Porque muitas vezes a gente não pode contar com as crianças, porque as cargas são muito grandes, né? A gente sabe disso. E aí? Como que nós vamos nos apresentar para o Senhor Jesus? Como que nós estamos preparando para beber a água da vida? Aleluia. Estamos de qualquer jeito? A gente não pode, a gente tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer conosco, né? E é isso. E não podemos duvidar do poder de Deus. Aleluia. Se hoje você não consegue fazer a obra, amanhã ou depois você consegue. Glória a Deus. Se hoje o seu marido não está na presença, amanhã ou depois ele vai estar. Aleluia. Se for do querer e da vontade de Deus. Porque a palavra vai dizer que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Né? Não adianta a gente querer uma coisa que para Deus não vai adiantar. Porque a gente sabe que também acontece isso. A gente ora, e às vezes Deus não quer acontecer naquele momento. Deus não quer. E aí, que nem você falou, na nossa ansiedade, nós desanimamos. É verdade. Mas a gente tem que ir de fé em fé, de caída e levantada, de tapa na cara e tapinha nas costas, muitas vezes. Porque Deus é assim. Quando Ele quer nos corrigir, Ele bate, mas depois Ele também vai exaltar. Ele também vai nos acarinhar. Né? Eu já estou cansada de apanhar Jesus. Todo dia que vem uma profecia para mim, eu falo, ela vem lapada. Jesus não quer. Mas é necessário eu ouvir para quê? Para que eu venha estar aqui. Para que eu venha me prostrar e obedecer. Não prostrar e ficar parado. Não prostrar e ficar derrotada. Mas sim cheio da água da vida. E da graça do Senhor Jesus. E assim ajudar as outras pessoas. Ajudar pessoas a conhecer esse Jesus maravilhoso. Tantos são os nossos testemunhos. Através deles, muitas pessoas vêm através do nosso testemunho. Eu tenho uma amiga que hoje ela fala assim, eu que apresentei você para Jesus, né, Amanda? Eu falo, foi você. Mas você está na presença? Ela fala, que vergonha, não estou. Então, está na hora de voltar. Está na hora do resgate de almas, do resgate de irmãos, de ir lá fora, mostrar que a apostasia não nos pegou, que o nosso amor não esfriou. É isso que Jesus quer de nós. Quer que nós mostramos que Ele pode reviver ossos secos, que Ele pode abrir madre, que Ele pode abrir portas onde não tem. E que a vida com Jesus é muito melhor do que sem Jesus. Glória a Deus. Antes a gente vivia no mundo, brincando, mas a gente era feliz? Não. Fazendo o que a gente quisesse, mesmo sabendo que era errado. E aí a gente gostava? Não. Agora com Jesus a gente não faz as coisas, mas a gente é feliz. A gente se alegra com o pouco que a gente tem. Um dia a gente sai, outro dia a gente fica, outro dia a gente é convidado, outro dia não. E tudo bem por isso. E um dia a gente está bem, um dia a gente não está. Porque não é só também de alegrias que o crente vive. Senão ele não se achega ao Senhor. Porque é na hora da nossa aflição e da nossa tristeza que, infelizmente, nós como homens e mulheres, nos chegamos a Jesus. Buscamos ao Senhor na hora da aflição. Mas hoje o Senhor está falando para nós que é para a gente colocar tudo sobre Ele, mais uma vez, porque Ele já vem falando isso muitas vezes para nós. Eu, pelo menos, já ouvi umas 500. Tira a sociedade, coloca na minha mão, deixa eu operar. E aí eu faço o quê? Não, Jesus, vou chorar. Vou ligar para minha amiga e vou chorar para ela. O que adianta eu chorar tanto para minha amiga? Ela não resolve o meu problema. Ela só vira para mim e fala assim, vamos orar. Vamos orar que Deus vai operar. Glória a Deus.
Então, tudo aquilo que vocês hoje desejam do Senhor Jesus, coloque nele. Porque Ele é o poder, a honra e a glória. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele começou a nossa história, porque se Ele não quisesse, nós não estaríamos aqui. E Ele vai terminar. E eu creio que em nome de Jesus, lá no céu, nos servindo, e orgulhoso do que a gente fez por Ele aqui na terra, que estamos só de passagem, mas o Senhor conhece, né? E foi até aqui que o Espírito me conduziu. Se eu falar algo a mais, não vai ser de Deus, vai ser de mim. Então que os irmãos fiquem com essa palavra e creiam que vai acontecer, que não importa o tempo, vai acontecer. O meu milagre, o seu milagre vai chegar, mas a gente tem que passar para a gente aprender que a Ele a honra e a glória. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.